EPE, PPE, TPE. Tanta sigla, mas o que cada uma delas significa? Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, este é mais um Rapidinhas do Cruel e nós estamos aqui hoje para falar sobre dinâmicas de poder. Continuando um pouco o vídeo da semana passada, em que eu abordei sobre as dificuldades de se fazer uma cena fetichista verdadeira no cinema, nós, um pouco imbuído desse desejo de tentar entender as relações que Baby Girl nos apresenta, eu quero trazer para você as 3 formas mais comuns de troca de poder. Então nós vamos começar com a EPE. EPE vem do inglês Erotic Power Exchange. Erotic Power Exchange são pessoas, são partners, são relações em que o dominador, a dominadora, dome, mistress, mestre e o slave, qualquer coisa dentro dessa relação, troca o poder de forma erótica. Então, erotic de erótica, power de poder, exchange de troca. Troca de poder erótica. É o que nós chamamos de BDSM de sessão. Então, é uma sessão, tem começo, meio e fim. Nós estamos aqui hoje conversando tão tranquilamente. Beleza? Vamos começar? Vamos começar. Começa essa sessão. Está determinado que a partir daquele momento, tudo que vai acontecer está dentro da sessão. Quando termina, e aí existem múltiplas formas de se terminar, e a gente pode conversar, a gente finaliza isso. E aí, a partir desse momento, não há mais relação de poder entre aquelas pessoas que estão jogando. Então, o EPE, Erotic Power Exchange, é uma relação de poder que tem começo, meio e fim durante o período de uma sessão. Depois do EPE, nós temos aquelas pessoas que gostam de extrapolar um pouco a troca e pensar essa troca de poder também fora dos momentos eróticos. É o PPE, que é o Partial Power Exchange, ou troca de poder parcial. Neste tipo de relação, as pessoas dilatam um pouco a relação de dominação e submissão para além do momento erótico. Então existe a sessão, ela tem começo, meio e fim, mas ela pode vazar um pouco para outros momentos da vida daqueles partners. Seja, por exemplo, servindo em momentos não eróticos, como enquanto o seu mestre e sua mistress está assistindo televisão, você vira ali um peso de chão, né? um banquinho de chão para ele apoiar o pé. Ou então, a ideia de DSs um pouco mais sérias, né? Por exemplo, como a que eu tenho com os meus subs, em que existe o status hierárquico o tempo todo definido, embora a gente converse sobre coisas, dê risada sobre coisas, eles me critiquem, falem algumas coisas, chamem a minha atenção em alguns momentos, mas existe ali o respeito de mestre e sub bem estabelecido e bem determinado. Ambos me chamam de mestre, ambos me chamam de senhor. Existe um momento em que isso se torna um pouco mais intenso quando a gente começa efetivamente a jogar ou quando existe ali uma dinâmica mais erótica dentro desse sentido, mas a gente extravasa para outros lugares. Por exemplo, quando eu vou numa Let's Play, por exemplo, numa festa, alguma coisa, não sou eu que vou até o bar pegar bebida, o Yuri vai, o Hermes vai, ambos, né, tem esse lugar de me servir dentro desse contexto não erótico. Então, Partial Power Exchange, beleza? E aí, por fim, nós temos a tão complicada e mal entendida TPE, Total Power Exchange. São aquelas DSs, aquelas relações, os famosos 24/7. Aquelas pessoas que vivem juntos e vivenciam a troca de poder total. São pessoas submissas que vão ter todo o poder de decisão sobre a vida delas, dentro daquilo que é consciente e consensual, obviamente, sobre responsabilidade de uma outra pessoa.
E aí, os jogos são múltiplos. Você pode ter desde alguém que te proíba de usar determinado tipo de roupa, ou de comer determinado tipo de alimento, ou que você deve fazer determinadas atividades físicas, cumprir uma tabela, um cronograma de atividades. São pessoas em que a linha entre o que é e o que não é BDSM é quase nula. Obviamente, toda vez que a gente fala sobre TPE, isso gera muitas perguntas, porque o TPE, por mais que tenha essa ideia de total, né, de troca total de poder, existem momentos em que aquela pessoa ela não vai conseguir estar se submetendo ou então cumprindo determinadas tarefas. As pessoas têm direito a ficar doentes, os familiares dessa pessoa têm direito a ficar doente, a pessoa tem direito a não estar bem para cumprir determinadas coisas. Então, cabe, obviamente, ao dominador, à dominadora, entenderem esse momento e saberem o que eles podem e o que eles não podem. Uma coisa que todas essas práticas de relação de poder exigem: respeito, consciência e consensualidade. Quando você tem essa tríade de coisas unidas na sua relação, a forma como você vai praticar, a forma como você vai jogar com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu parceiro, diz respeito a vocês. Essas regras, esses termos, essas terminologias, elas nos ajudam a explicar o BDSM e a explicar o fetichismo para aqueles que estão começando, para aqueles que não conhecem as práticas fetichistas, ou para aqueles que fazem isso, mas não fazem a menor ideia do que chamam. Mas a bem verdade é que cada relação é única, e a forma como você se relaciona com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu parceiro, diz respeito só a vocês. Se vocês tiverem consciência e consensualidade e respeito, porque o respeito não é só do submisso para com o dominador. O dominador, a dominadora tem que ter respeito com o seu submisso também. Tem que respeitá-lo, tem que cuidá-lo, né? Tem que cuidar dele, tem que respeitar ele, ou ela, ou ele, ou ele, mas esses papéis, né, são sempre uma via de mão dupla, como eu sempre costumo dizer. Então, gente, se você vai jogar em EPE, em PPE ou em TPE, para mim, tanto faz. Tem que fazer sentido para você. E cada um organiza suas regras. Você pode, tranquilamente, ser uma pessoa de Erotic Power Exchange e em um determinado momento encontrar alguém na vida que você fala assim, puxa, vamos passar um final de semana fora e nesse final de semana eu me entregarei totalmente a você. E aí você tem uma relação TPE com prazo de validade, né? Que podemos até dizer que é partial, mas nesse sentido de total mesmo, de que a pessoa vai mandar e você vai dizer sim para tudo aquilo que foi combinado. Então assim, são muitas coisas, são muitas camadas que a gente pode e deve sempre levar em conta. Tudo é mutável desde que seja consensual. Então, gente, muito obrigado por mais um vídeo. A gente se vê na próxima semana. Tchau!